Olá! Bom dia! O Repórter Visual entra no ar com muita informação em Libras. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Um instituto de pesquisa norte-americano classificou o Rio de Janeiro como a cidade que tem o pior transporte público entre mais de 70 locais analisados. O valor da passagem, o tempo de espera e as condições do transporte estão entre os itens avaliados. Quem precisa usar transporte público no Rio de Janeiro já sabe, a qualidade do serviço não é boa. Uma porcaria. Muito ruim. Demora muito, pega um trânsito do caramba. Ônibus que tem os assentos não tão confortáveis, ar-condicionado que falta em época de calor. Quando não vem cheio, e por poucos ônibus que eles botam, as empresas colocam poucos ônibus na rua. O que os passageiros sabem na prática foi confirmado por uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pelo Instituto Expert Market. O estudo analisou a qualidade dos serviços de transportes em 74 grandes cidades do mundo. E o Rio ficou na última colocação. Além do Rio de Janeiro, outras cidades brasileiras também não tiveram um bom desempenho. São Paulo ficou em antepenúltimo lugar. Salvador ficou em 70 no ranking e Brasília em 68. Nem Curitiba, que é apontada como modelo aqui no país, escapou. No topo da lista ficou a cidade francesa de Nice, considerada como a melhor do mundo no quesito transporte público. Em segundo lugar ficou Cuenca, no Equador. E na terceira posição, Bilbao, na Espanha. Para chegar a esses resultados, o Instituto norte-americano avaliou itens como o tempo de espera do passageiro nos pontos de ônibus e nas estações de trens, barcas e metrô, a duração da viagem, o número de baldeações e o custo das passagens. Esse especialista em transportes diz que não é uma tarefa fácil comparar uma cidade com outra, devido às diferenças de tamanho e de número de habitantes. Mesmo assim, ele acredita que em qualquer pesquisa, o Brasil vai ter um mau desempenho, devido principalmente à falta de participação do poder público. Quando o município deveria, então, se colocar à frente e dar as diretrizes para esse sistema operar, isso não acontece. Então, o operador se sente muito à vontade, não só para operar, mas de alguma forma ditar regras de como ele vai operar aquele sistema de transporte. E isso, quem perde, é sempre o usuário. Procurada para comentar a reportagem, a Prefeitura do Rio disse que as questões sobre a política pública de transporte fossem encaminhadas ao Sindicato das Empresas de Ônibus do município. Já o sindicato informou que não responde pelo assunto e apenas opera o sistema de transporte. Os recentes casos confirmados de sarampo nos estados do Amazonas, Roraima, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro deixaram alerta para o risco de proliferação da doença pelo país. Mesmo sem nenhum caso registrado, a Secretaria da Saúde da Bahia, a CESAB, preparou um plano de emergência para alertar os municípios sobre a importância da cobertura vacinal. As manchas avermelhadas na pele são sinais mais comuns da doença. Só que antes, febre alta, tosse, irritação nos olhos, erupções na pele e corrimento nasal podem indicar que a pessoa está com sarampo, segundo esse infectologista. O médico afirma ainda que essa é uma doença infecciosa e de fácil contágio. É uma doença altamente transmissível, assim como a varicela catapora, transmite muito fácil. E a principal maneira de a gente evitar adoecer pelo sarampo é a vacinação. Essa é a forma mais eficaz para que nós não possamos adoecer e contrair essa doença que pode ser grave. O último caso de sarampo registrado na Bahia foi em 1999. Após quase 20 anos, foram confirmados casos recentes nos estados do Amazonas e Roraima. E isso deixou um alerta para a proliferação da doença no país. Nós estamos vivendo uma situação de risco, porque o vírus já está comprovadamente circulando no nosso território, principalmente nos estados da região norte do país, por conta da imigração, de venezuelanos. Então o vírus já está lá circulando com casos confirmados. Para minimizar o risco desse vírus chegar na Bahia, é fundamental que as coberturas vacinais estejam altas. Então, os pais e os responsáveis precisam garantir que a criança esteja com sua caderneta de vacinação em dia. Por isso, a Secretaria de Saúde do Estado montou um plano de emergência para alertar os municípios sobre a importância da vacinação. Todos os 417 municípios da Bahia são prioritários para alavancar
as coberturas vacinais, para criar estratégias alternativas de vacinação, no sentido de buscar a população que não está vacinada, o que é que pode estar acontecendo, o que é que pode ser feito para buscar essa população, vacinar em horários alternativos, manter posto de vacinação volante em áreas estratégicas da comunidade, como shopping centers, mercados. O importante é que as equipes de vacinação se aproximem da comunidade para tentar identificar quem são as pessoas que não estão tomando a vacina. Apesar de a Bahia não ter registrado nenhum caso de sarampo recentemente, o alerta ocorre por conta do intenso fluxo de turistas no estado. Por isso, é importante ir até um posto de vacinação para se imunizar. Crianças a partir de 12 meses devem ser vacinadas com 2 doses, uma a cada 3 meses. Já os adultos de até 49 anos que não tenham sido imunizados também devem procurar os postos de saúde. Segundo o infectologista, o sarampo aparece tanto em crianças quanto em adultos e pode evoluir para situações mais perigosas. O sarampo ele pode causar surdez, ele pode causar uma meningite ou meningoencefalite, outras manifestações neurológicas graves, infecção secundária de pele bacteriana, podendo muitas vezes até levar a óbito. Na dúvida, levar aquela caderneta antiga que está lá guardadinha no posto de saúde para saber se já tomou ou não. É importante guardar sim a caderneta de vacinação, onde nessa situação agora você poderia comprovar a vacinação contra o sarampo. O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais começou este mês a oferecer um serviço inédito na capital mineira. É o pré-natal masculino. O objetivo é estimular o homem a realizar um conjunto de exames preventivos durante a gravidez da parceira. O coração do Heitor bate forte na barriga da mãe Daiane. São 7 meses de gestação, sem nenhum problema. O pai de primeira viagem acompanha tudo de perto. É a mulher que carrega o filho na barriga, mas o pré-natal também serve para o pai. Ele fez uma bateria de exames para saber se está tudo bem. Assim, a família que está se formando já começa com saúde. Eu vim na primeira consulta dela com o pré-natal, aí ela perguntou se eu queria participar do pré-natal masculino. Eu tomei até um susto, falando, poxa, mas eu vou fazer as coisas que a mulher faz? Mas aí não, foi me explicado que eu ia fazer só os exames e fazer o acompanhamento com ela na gestação. O pré-natal do parceiro foi normatizado em 2011 pelo Ministério da Saúde, mas só agora o procedimento começa a chegar à atenção primária, ou seja, nos postos de saúde. Todo esse cuidado reforça a ideia de que a mulher não é a única responsável pela gestação. O Hospital das Clínicas foi uma das primeiras instituições a oferecer o serviço aos casais atendidos na unidade, que lida com gestações de alto risco. A lista de exames inclui desde os mais comuns até a investigação de doenças sexualmente transmissíveis. Nós temos doenças sexualmente transmissíveis, né? Sífilis, por exemplo. Então, se o homem não se tratar e só a mulher tratar, a mulher tem risco de reinfecção. E é uma doença que ela é de transmissão vertical, então passa na gestação de mãe para filho e, em último caso, tem até natimorto, né? Então, os riscos, além de malformação do feto, de natimortalidade. O homem interessado em fazer o pré-natal masculino não precisa agendar atendimento. Basta que a companheira esteja realizando o seu pré-natal no Hospital das Clínicas da UFMG. Uma iniciativa que reúne moradores de comunidades do Rio de Janeiro já atendeu mais de 4.500 pessoas que aprenderam sobre a moda feita com reciclagem de diversos materiais. Todo esse material descartado se transforma nas mãos desses homens e mulheres. Eles fazem parte do projeto Ecomoda, que existe há 8 anos em 11 diferentes comunidades do Rio. A iniciativa promove um novo uso aos resíduos, que são transformados em roupas e acessórios. A cada fim de curso, os novos profissionais apresentam um projeto. Um dos últimos foi uma coleção inspirada na Copa do Mundo. Apesar de a seleção canarinho já ter voltado para casa, tudo foi pensado para ter um tempo de duração longo e evitar novos desperdícios. Tem muito resíduo verde e amarelo. Então, assim, não é nada absurdo a gente produzir alguma coisa com isso. Então, foi isso. A gente tinha que se divertir e pensando, por exemplo, que depois vai acabar a Copa e como isso tem longa vida. Hoje, a camisa da Copa datada vai para o lixo. Para quem atua no projeto, como a Paula, que já é instrutora, e a Sônia, que fez parte da primeira turma, se tornar costureira foi uma oportunidade de transformar a própria vida por meio das criações.
Mudou tudo, mudou financeiramente, que eu saí de uma outra vida, vim para essa vida, uma vida de costureira que é uma vida totalmente apertada, você não tem tempo de nada, você fica o tempo todo tendo tempo só com a matéria mesmo que você está mexendo. Não dá para pensar em outra coisa, você pensa em moda o tempo inteiro. Mudou muita coisa, mudou tudo, que eu estava desempregada. Aí eu fui fazer o curso, aí fiquei lá, ganhava um dinheirinho que ajudava, né? Aí eu fui, de lá um me chamou para vir fazer sempre um serviço aqui para ele, eu vim e fiquei. No projeto Ecomoda, todos os tipos de resíduos são recebidos. Este é uma rede sintética usada para proteger caixotes que carregam alimentos em navios e não podem ser reutilizadas. Aqui, foi transformada em uma bolsa. Ao longo dos anos, 10 mil toneladas de resíduos já foram ressignificadas em outros objetos. A gente foi convidado pelo Metrô Rio, porque nos ofereceram um espaço para expor dentro de alguma estação, e aí tinha a borracha de incêndio. E a gente resolveu experimentar. Então, hoje virou sandália, alça de bolsa. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau. Continue com a gente. Bom dia. Tchau.